Abra sua Bíblia comigo, é um texto bem conhecido, 1 Samuel capítulo 17, a começar do versículo 42. Glória a Deus. 1 Samuel 17, a começar do versículo de número 42, nós vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: Sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu o amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. E disse mais o filisteu a Davi, aleluia: Vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. Um texto bem conhecido da palavra de Deus, quando a Bíblia diz que naqueles dias os filisteus estavam acampados entre Socó e Azeca, e os israelitas estavam acampados no Vale do Carvalho. Havia naqueles dias uma perseguição, e não apenas uma perseguição, havia naqueles dias toda uma trajetória de afronta. Quem lê a Bíblia sabe que os filisteus era a pedra no sapato do povo israelita. E nós encontramos Davi no capítulo no capítulo 17 de 1 Samuel, nós encontramos Davi sendo enviado por Jessé, seu pai, para levar éfa de grão tostados e pães aos seus irmãos e queijo para os capitães de 1000. E ele chega naquele vale na hora em que os homens estão sendo convocados para a batalha. E quando eu trago Davi nesta noite e digo que Davi tem a ver com o texto que vocês escolheram, é porque nós vamos ver claramente um homem de uma mente renovada. E para que saibamos o que é ter uma mente renovada, não se pode ter uma mente renovada sem saber quem você é em Deus e quem Deus é em você. Vou repetir, porque Deus está me dando graça e autoridade para isso. Para que tenhamos uma mente renovada, você tem que saber quem você é em Deus e quem Deus é em você. E nós encontramos este Davi, novo, de gentil aspecto, chegando no Vale do Carvalho, conhecido também como Vale de Elá, numa das batalhas mais renhidas, numa das batalhas mais travadas, mais tremenda. A Bíblia diz que por 40 dias Golias se levantava para afrontar o exército israelita. A Bíblia também diz que quando os homens de Israel ouviam Golias, eles tremiam e temiam. A Bíblia também diz que estavam lá os seus irmãos Eliabe, Abinadab e Samá. A Bíblia também diz que não havia condições daqueles homens resistir. Pelo relato bíblico você vai ver que tinha muita gente no campo de batalha, mas faltava gente que compreendesse quem ele era em Deus e quem Deus era nele. E quando Davi chega na hora da convocação da batalha, a história de Davi é muito conhecida, mas nesta noite deixe-me dizer uma coisa. A Bíblia mostra que este menino chamado Davi era a primeira coisa que a gente vai ver. Ele era estimado pelo povo depois que passou a fazer parte das tropas de Saul. Mas até então estava no anonimato. Até então tinha apenas ido ao campo para levar grãos tostados, pães e queijo. E naquele vale Deus resolve revelar aos olhos de todo Israel
que uma pessoa de mente renovada, ele tem condições em Deus de resistir e de mudar o curso da história. Nos diz o texto que quando Davi ouve aqueles homens sendo convocados, alguém se aproxima e diz para Davi: olha, quem vencer este gigante que está aí, a mão da filha do rei será dado em casamento, ele será coroado de riqueza e a sua casa será isenta de impostos em Israel. Mas o que atraiu Davi não foi a mão da filha do rei, não foi a isenção de impostos, nem foi o acúmulo de riquezas. O que atraiu Davi para querer tomar um posicionamento é porque o Deus de Israel estava sendo afrontado, e Davi entendia que Deus não podia ser afrontado, e Davi entendia que quando Deus era afrontado, Deus fazia questão de entrar na batalha e mostrar quem era ele. Abate o coreva. Quantas coisas Deus pode fazer no campo de batalha, aonde tiver um filho fiel, uma filha fiel, um servo fiel sendo afrontado. Você já parou para pensar que você na sua rua, com as suas orações, você pode fechar aquele centro de macumba que está lá? Que a chore. Nós precisamos resgatar a identidade da loucura que os primeiros crentes tinham e que ao longo dos anos a igreja tem perdido. E que é isso, irmã Aparecida? Resgatar a identidade de loucura? Sim. Nós precisamos resgatar a identidade daqueles crentes do passado que criam que Deus era na vida deles e quem eles representavam para Deus. E quando eles se ajoelhavam, eles sabiam que os céus iam se abrir e que Deus ia bradar na terra. Davi entendeu isso. Davi entendeu isso. Aleluia. E o que me chama a atenção é que quando Davi escuta isso, Davi diz: quem é pois este circunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Deixa eu dizer uma coisa que você já sabe, mas é necessário que eu lhe lembre: o meu Deus, o teu Deus continua vivo. Continua vivo. Cachorebaço. Nemayando couviaço. Continua vivo. Vivo para desfazer as obras do diabo, vivo para quebrar arco, corta-lança, vivo para queimar carro no fogo, vivo para bradar na terra e dizer: aquiete-se e saiba que eu sou Deus. Oh, aleluia. Quando Davi se depara com a cena, pensa numa cena deprimente. Golias afrontando os exércitos de Deus. E vamos aqui no nosso linguajar nordestinês, e um magote de soldado, tudo frouxo e com medo de avançar. Eles não estavam entendendo ainda quem eles eram em Deus e quem Deus era na vida deles. Abate o cor. Você está sentindo aí o que eu estou sentindo aqui? Aonde tiver um crente que ele saiba quem Deus é na vida dele e quem ele é para Deus, o inferno retrocede, a coisa acontece. Abate o rimande cá, debate o no me andar.
Debaiando corivaço. Quando Davi vê a cena deprimente, imagine aí o que é 40 dias, uma radiola de Satanás, que a boca de Golias estava ali como radiola de Satanás, dizendo: dê-me homem para que lute comigo, se vocês tiverem um homem. Era muita vergonha, rapaz, era muito escárnio, era muita afronta, era tripudiar muito. E você está achando que Deus vai deixar barato um negócio desse? Ei, bia, chore, kia, da, manda. De manhã, mesma história. De tarde, a mesma história. No outro dia, a mesma história. 40 dias, 80 afronta da radiola de Satanás. Mas deixa eu dizer uma coisa: radiola de Satanás só vai tocar na hora em que Deus não chegar para dizer: vou fazer festa do céu aqui. Eu estou crendo que a radiola de Satanás vai ser fechada. Eu vou repetir porque Deus está me dando graça e autoridade para isso. Eu estou crendo que a radiola de Satanás vai ser fechada. Está decretada a falência do projeto Rabaia Dorandeca, debate do inferno, maquinando, arrumando. Tem uma turma de ajeitadinho, quer ajeitar a radiola do inferno. Pode você tentar de todo jeito, pode botar remendo, pode lustrar a bichinha para ficar bonito. Agora na hora que Deus resolve dizer não toca mais, não toca não. Debate orou, me anda raçou. Quando Davi viu aquela arrumação, Davi disse: tem alguma coisa errada no arraial. Tem alguma coisa errada no arraial. Deus não vai ser ridicularizado, Deus não vai ser diminuído, Deus não vai ser envergonhado, Deus não vai continuar sendo afrontado não. Ei, tem alguma coisa errada no arraial. Davi caiu na besteira de dizer que lutava com gigante, meu filho, o camarada. Eles estavam com tanto medo, o pastor José Carlos, que o correio lá do Vale do Carvalho funcionou ligeiro. De repente a história chegou no ouvido de Saul. Aleluia. Sabe por quê? Porque eu não sei o que é que tem caba frouxo, que ele só fala das valentias dos outros. Eu não tenho o que contar, mas pelo menos a valentia dos outros eles espalham. Espalhou ligeiro que Davi ia guerrear com o gigante. Saul manda chamar: veste aqui essa roupa, ajeita aqui, não tem como eu andar com isso não, tem não, tira isso aqui. Eu quero ir só com o meu surrão. A história é bem conhecida, vocês já sabem. Sabe por quê? Saul estava desviado, e roupa de desviado não dá certo para nós não. Roupa de desviado dá certo para crente não. Crente que quer guerrear, crente que quer descer para o vale, ele tem que ir com roupa de crente. Roupa de desviado não dá certo para quem é crente não. Vestir a roupa de Saul, vai para lá, rapaz. Vai com teu surrão. Mas é velhinho, mas o meu surrão é ungido. Vai com teu surrão, mas é conhecido, é roupinha de pastor, tem nada não, mas é consagrado. Vai com teu surrão. Quando ele chegou, a Bíblia diz, sabe o que me chama a atenção? Imagine a cena.
O gigante, capacete de bronze, aleluia, todo aparamentado. A Bíblia diz que o capacete era de bronze. A Bíblia diz que o escudo era de bronze, aleluia. A couraça era de escamas, e nas pernas tinha grevas de bronze, ou seja, uma espécie de botina revestida. O homem estava todo bronze. Mas aí, meu filho, a desvantagem era grande. Um todo no bronze, mas o outro estava todo no óleo. Se para quem você vai ter que lutar, bater de frente, tiver no bronze, não se preocupe não, vai no óleo, vai no óleo, vai no óleo, vai no óleo. Eu nunca vi unção deixar ninguém no meio do caminho. Vai no óleo. Da banho do couro, maná. Deitou. Quando ele vê, a Bíblia diz, sabe o que eu me admiro na ação de Davi? Ele não se dispôs para lutar e ficou retraído não. A Bíblia diz que ele apressou e desceu ao encontro do gigante. Sabe por quê, meu filho? Quando você está debaixo da mão de Deus, você não abre nem para um trem carregado de dinamite com um doido fumando em cima. É assim ou não é? Tem coisa que Deus usa você numa autoridade, numa graça que nem você sabe. Escute, eu costumo dizer que crente que escuta a promessa, ele tem que só botar o dedo nos ouvidos e chinelar. Por quê? Porque não precisa escutar mais ninguém. Guarde o que você tem ouvido e prossiga. Vai prosseguir, vai prosseguir, vai prosseguir. Satanás tem feito para algemar os pés, mas nesta noite Deus diz: quebra o arco, corta o lança, queima o carro no fogo, e tu vai se aquietar. E saber que Ele é Deus.